Há histórias de ficção que parecem nascer tão perto da vida que quase doem como uma lembrança. Esta começa com uma mulher que ainda não tinha chegado aos 30 anos e já aprendera a sorrir com a serenidade cansada de quem sobreviveu cedo demais. Quem a visse de fora diria que Leonor era fria, equilibrada, difícil de abalar. Mas a verdade era outra. Ela apenas comparava o problema de hoje com o abismo de ontem e por isso quase tudo lhe parecia suportável. Se alguma vez sentiram que a necessidade pode empurrar uma pessoa para a escolha errada, deixem a vossa opinião nos comentários. E se gostam de histórias assim, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. Na altura em que esta parte da história começa, Leonor criava sozinha a pequena Matilde. Alugava um quarto modesto e aceitava todo o trabalho honesto que lhe caísse nas mãos. Cozinhava por encomenda, fazia limpezas, passava ferro e só recusava o que a impedisse de chegar a horas para buscar a filha. Uma vizinha idosa, antiga professora, tomava conta da menina por um valor simbólico e dizia muitas vezes que a casa até parecia mais viva quando ouvia os passos da criança. Havia clientes generosos e havia outros capazes de discutir por cada euro, como se o cansaço de quem trabalha tivesse de vir sempre com desconto. Ainda assim, no fim do mês, Leonor conseguia pagar a renda, levar comida para casa, comprar roupa usada mas limpa para Matilde e, de vez em quando, guardar uma nota dobrada no fundo da gaveta. Não era uma vida leve, mas já não era uma vida de medo. E isso, para ela, valia mais do que muita gente seria capaz de entender. 7 anos antes, no entanto, qualquer pequeno desconforto teria parecido luxo. Depois de um incêndio que deixou os pais sem nada, Leonor acabara separada deles por circunstâncias que a aldeia comentava sem piedade e ajudava sem grande pressa. Foi então acolhida por Dona Emília, uma antiga professora primária, viúva, muito direita, dessas mulheres que falam baixo, mas deixam tudo no lugar. Leonor vivia ali quase de favor. Ajudava em casa, fazia recados, remendava roupa e repetia para si mesma que era temporário. Só que o temporário, quando não se tem dinheiro nem apoio, costuma esticar-se até parecer destino. Naquela casa simples, com chão frio no inverno e cheiro a ervas secas no verão, ela reaprendeu a respirar. Pensava que, se trabalhasse bastante e não desse problemas, haveria um caminho. Ainda não sabia que o desespero, por vezes, não chega como uma tempestade. Chega como uma porta que se fecha devagar. Foi por essa altura que Arthur começou a rondá-la com insistência. Tinha mais de 40 anos, mancava ligeiramente, trazia uma cicatriz funda do lado esquerdo do rosto e um silêncio pesado que fazia as conversas morrerem antes de começarem. Na aldeia contavam-se histórias sobre ele em voz baixa. Diziam que a primeira mulher morrera no parto, o que era uma tragédia sem culpa provada. Diziam também que a segunda, chamada Joana, desaparecera de um dia para o outro. E aí os sussurros mudavam de tom. Ninguém afirmava nada com coragem, mas quase todos insinuavam o mesmo. Com Arthur, dentro de casa, a paz devia custar caro. Ele criava sozinho o filho, Tomás, um rapazinho de 8 anos sempre lavado, penteado e calado demais. O estranho não era apenas a quietude do menino, era a forma como olhava para os outros sem se aproximar, como se tivesse aprendido cedo que qualquer gesto espontâneo podia ter consequência. Arthur não o deixava ir à escola. Dizia que o ensinava em casa, que escola era perda de tempo e más companhias. E Leonor, sempre que cruzava o rapaz na mercearia da aldeia, sentia uma pontada que lhe apertava o peito. Tomás aceitava tudo sem protesto visível, e isso assustava ainda mais do que uma criança rebelde. Ele agradecia quando recebia um pedaço de pão com queijo, baixava os olhos quando lhe faziam perguntas e respondia apenas o necessário, como quem mede as palavras para não se comprometer. Dona Emília observava aquilo com a atenção treinada de professora, que vira gerações inteiras aprenderem a esconder a tristeza. Uma tarde, enquanto entrelaçava tiras de pano velho para fazer mais um tapete, deixou escapar, sem olhar para Leonor. Há homens que não precisam de gritar na rua para meter medo em casa. A rapariga fingiu não perceber ao primeiro momento, mas Dona Emília continuou, com a mesma calma quase severa, e há propostas que parecem salvação só porque aparecem no pior dia. Não era preciso dizer o nome de Arthur. Estava todo ele naquela pausa pesada, naquele suspiro, naquele cuidado de mulher mais velha que sabe que aconselhar demais também pode empurrar.
Leonor prometeu que não aceitaria casar com ele. Disse-o quase ofendida, como se tal hipótese a humilhasse. Dona Emília acenou, aliviada, e por um instante o ar pareceu voltar a circular dentro da casa. Acontece que a vida raramente respeita promessas feitas em tempos mais fáceis. Dona Emília morreu de forma tão súbita que a aldeia demorou dias a acreditar. Numa manhã igual a tantas outras, trouxe um balde de água, pousou-o no alpendre, levou a mão ao peito, chamou Leonor num fio de voz, e antes que alguém pudesse correr em busca de ajuda, já tinha partido. A casa ficou num silêncio irreal. O relógio continuou a bater, as panelas continuaram no fogão, a cadeira dela manteve o chale dobrado no encosto, e nada disso fazia sentido. Leonor chorou por aquela mulher como se chorasse a última margem segura. Pior ainda foi o que veio depois. Os filhos de Dona Emília, Rui e Fábio, apareceram com pressa, tristeza breve e contas por fazer. Falaram da venda da propriedade a um agricultor que andava a comprar terrenos na zona. 3 meses, talvez menos, era o tempo que Leonor teria para sair. Ela tinha algum dinheiro guardado da venda de um pequeno pedaço de terra herdado da família, mas não chegava para começar do zero. Não dava para construir casa, não dava para comprar teto, mal dava para sobreviver durante algum tempo sem trabalho fixo. Foi então que Arthur reapareceu, com a teimosia de quem reconhece o momento exato em que a fraqueza alheia pode ser usada como argumento. Não lhe falou de amor, nem de futuro feliz, nem de companhia. Falou de necessidade. Disse que ela já era adulta, que sabia trabalhar, que na casa dele haveria sustento e que uma mulher sozinha, sem respaldo, acabaria por aceitar a realidade mais cedo ou mais tarde. Leonor respondeu que não o amava. Arthur quase sorriu, mas era um sorriso torto, sem calor. Disse apenas que o amor era um luxo inventado para confundir pessoas sem problemas de verdade. E completou, num tom tão baixo que ela se arrepiou: o resto aprende-se. Foi essa frase, e não a proposta em si, que devia tê-la feito fugir para sempre. Mas o medo da rua, quando se junta ao medo do amanhã, costuma vestir o erro com roupa de solução. Leonor casou com ele depressa demais, convencida de que a convivência talvez desmentisse a fama, de que as aldeias exageram tudo, de que um homem fechado não é necessariamente um homem mau. Havia, além disso, um pensamento ingênuo que ela jamais confessaria em voz alta. No fundo acreditava que cuidado, paciência e afeto podiam transformar as pessoas. Era muito nova para saber que bondade e poder não jogam o mesmo jogo. Nos primeiros meses, Arthur fez questão de parecer suportável. Não foi terno, porque isso não fazia parte da natureza dele, mas foi funcional. Deixou-a continuar a trabalhar na mercearia durante algum tempo. Aceitou que Tomás fosse finalmente para a escola. Não o elogiava, não lhe facilitava nada, mas também não mostrava ainda a versão inteira de si mesmo. Para uma rapariga assustada e sem alternativa, aquilo já parecia uma espécie de vitória pequena. E foi assim que a armadilha se fechou, não com um choque imediato, mas com uma falsa sensação de que o pior talvez não existisse. Tomás foi o primeiro a perceber que aquela paz não passava de representação. A escola fez-lhe bem quase de imediato. Continuava reservado, mas começou a olhar nos olhos, a responder com frases completas, a chegar a casa com cadernos cheios e uma fome de aprovação que partia o coração. A figura de Leonor, que lhe dava sopa quente, o ouvia e lhe alisava o cabelo sem brusquidão, tornou-se para ele algo próximo de abrigo. Um dia, quando Arthur ainda não regressara e o crepúsculo deixava a cozinha cor de cinza, Tomás murmurou: "A senhora é boa para nós, mas devia ir-se embora." Leonor pensou que ouvira mal. O rapaz insistiu, mais baixo ainda: "Agora ele está calmo porque quer. Depois deixo de fingir." Ela tentou sorrir. Perguntou o que queria dizer, mas ouviu a porta da frente e o menino gelou. Levou imediatamente o dedo aos lábios num gesto automático, antigo, treinado. Esse movimento simples disse mais do que qualquer explicação. Mesmo assim, Leonor não saiu. Não porque não tivesse entendido, mas porque entender não abre caminho a ninguém, quando não há para onde ir. Com o passar do tempo, Arthur começou a mostrar a verdadeira lógica da casa. Retirava-lhe o dinheiro dizendo que um homem administrava melhor, criticava qualquer compra que não tivesse passado por ele, chamava desperdício ao sabão
exagero a um par de meias, luxo a um frasco de shampoo. A comida era medida, a conversa era vigiada, o descanso parecia sempre uma culpa. Leonor aguentava e tentava convencer-se de que ainda podia negociar espaços mínimos de dignidade. Pensava que, ao menos, ninguém lhe levantava a mão. Pensava que miséria controlada ainda era melhor do que humilhação sem teto. Depois engravidou e tudo descaiu de vez. A gravidez não trouxe em Arthur nenhum traço de proteção. Trouxe apenas mais controle. Mandou-a deixar o trabalho de imediato, alegando que uma mulher grávida devia ficar em casa. Mas a frase não tinha cuidado nenhum. Tinha posse. Quando Leonor comentou que Tomás precisava de sapatilhas novas para o outono, porque as antigas já o magoavam, ouviu que o rapaz podia muito bem aguentar mais uns meses. Quando tentou defender que também precisava de botas, Arthur fitou-a com desprezo e respondeu que ela gostava era de gastar. O telemóvel foi-lhe tirado sob o pretexto de que falava demais e, por isso, o serviço da casa saía mal feito. Aos poucos, até o silêncio dela passou a incomodá-lo, como se qualquer tentativa de se preservar fosse uma afronta. O que mais a consumia não eram só as proibições. Era a imprevisibilidade. Arthur era capaz de passar uma manhã inteira em silêncio e, de repente, transformar uma frase inocente numa acusação absurda. Foi o que aconteceu quando mencionou Miguel, o rapaz que trabalhava na oficina e a conhecia desde a infância. Bastou esse nome para Arthur mudar de rosto. Acusou-a de traição, insinuou que a criança que ela trazia podia nem ser dele. Avançou 2 passos e ergueu a mão. Leonor não teve tempo de organizar o medo. Num segundo estava de pé, no outro estava no chão. Mais surpreendida do que ferida, porque naquele instante percebeu uma coisa terrível. Não se tratava de um homem que perdia o controle, tratava-se de um homem que escolhia a hora de o largar. Tomás apareceu no limiar da porta como quem já conhecia aquela cena antes de ela acontecer. Gritou ao pai que parasse. Ameaçou contar a verdade sobre a fuga de Joana, e aquilo fez Arthur voltar-se para o filho com uma raiva tão seca que gelou a cozinha inteira. Tirou o cinto da parede, avançou um passo, e Leonor reagiu como se o corpo tivesse decidido por ela. Agarrou numa panela ainda quente e disse que, se ele tocasse no rapaz, ela fazia dali um escândalo que a aldeia inteira ouviria. Não foi a panela que o travou, foi o cálculo. Arthur olhou para os dois, percebeu que naquele momento o barulho lhe era desfavorável e mudou de tom com uma rapidez assustadora. Falou manso, pediu calma, fingiu que tudo não passara de um desentendimento. Foi aí que Leonor compreendeu, com uma clareza sem retorno, que a bondade nunca entraria naquela casa pela força do seu amor. O que ali havia era uma violência organizada. Durante alguns dias, ela alimentou secretamente a ideia de fugir. Sabia que Arthur costumava passar um par de semanas na aldeia vizinha, onde a mãe morava, sempre na altura do aniversário dela. Pensou em levantar o pouco dinheiro que ainda tinha escondido no banco. Pensou em sair com Tomás e recomeçar onde ninguém os conhecesse. À noite, quando Arthur adormeceu depois de beber mais do que o costume, Leonor e o rapaz foram até a varanda beber chá morno e falar em sussurros. Ela perguntou-lhe se sabia guardar um segredo. Tomás respondeu com um aceno breve, os olhos castanhos atentos, sem brilho de criança. Leonor explicou o plano. Não se deu conta de que dentro de casa, uma tábua rangeu. Arthur acordará e ouvira o suficiente. O castigo não veio de imediato. E talvez por isso tenha sido mais cruel. Ele não mencionou a conversa, não fez escândalo naquela noite. Apenas apertou ainda mais a rede, com a frieza de quem já não teme ser descoberto porque se sente senhor absoluto da situação. Depois de Matilde nascer, Leonor entrou nos anos mais pesados da sua vida. Arthur passou a trancar a porta quando saía para trabalhar. Voltava a horas imprevisíveis, só para verificar se tudo estava como queria. Bastava uma cadeira fora do lugar para começar um interrogatório, uma crítica, uma ameaça velada. Leonor vivia a tentar reconquistar uma confiança que nunca existira, não por submissão verdadeira, mas porque ainda sonhava com a oportunidade certa para fugir. O problema é que, com uma bebé ao colo e um rapaz ainda menor de idade à sua guarda, qualquer falha podia custar-lhes muito caro. Nesses anos, a casa tornou-se uma espécie de relógio quebrado, onde o tempo não curava nada. Matilde cresceu a correr atrás de Tomás, chamando-o para brincar, oferecendo-lhe os brinquedos partidos, adormecendo mais depressa quando ele lhe contava histórias baixinho.
Para a menina, o meio-irmão era a pessoa que transformava cantos escuros em lugar seguro. Para Tomás, ela era talvez a única prova de que ainda valia a pena resistir, sem endurecer por completo. Leonor dormia com os dois num quarto separado sempre que conseguia, escutando ao longe os passos do marido e tentando adivinhar pelo peso deles se a noite seria apenas tensa ou insuportável. As pessoas de fora viam pouco. Na aldeia, a violência raramente se apresenta inteira. Quase sempre aparece aos pedaços, coberta por desculpas, e a vítima, já cansada, acaba por parecer menos convincente do que o agressor, que sabe representar normalidade. Tomás foi crescendo depressa, como crescem os miúdos que não têm o direito de ser apenas miúdos. Pediu ao pai para fazer biscates a cortar lenha e carregar sacos, dizendo que queria aprender a ganhar algum dinheiro. Arthur autorizou porque via nisso utilidade. Leonor via outra coisa. Via um rapaz a tentar construir, às escondidas, a ponte por onde todos sairiam dali. Foi num desses dias que Tomás entrou em casa com o rosto sério demais para a idade e disse à madrasta que não podiam esperar mais. Trazia um telemóvel escondido, passado por Miguel, e um recado curto. Havia um carro à espera mais abaixo, perto do caminho de terra. A tia dele, numa aldeia vizinha, podia abrigar Leonor e Matilde por algum tempo. Depois pensariam no resto. O mais difícil não era aceitar a fuga. Era aceitar que Tomás não podia ir com elas de forma segura. Ele tinha tomado a sua decisão. Disse que, se fosse preciso, desapareceria e acabaria por cair numa instituição de acolhimento, porque qualquer coisa seria melhor do que continuar ali e, sobretudo, porque a presença dele podia levar Arthur a procurá-los com mais fúria. Leonor sentiu-se partida ao meio. Queria agarrar o rapaz, recusava-se a deixá-lo para trás, mas percebeu que ele não falava como criança assustada. Falava como alguém que, durante anos, pensara nesse momento até o último detalhe. Matilde, pequena demais para compreender a gravidade do que estava a acontecer, limitava-se a apertar o casaco contra o peito e a perguntar se iam brincar de viajar. Houve uma dignidade dolorosa naquele instante. Tomás ajudou a arrumar uma muda de roupa para a irmã. Escolheu a camisola mais quente da madrasta. Verificou se o recado de Miguel estava bem escondido e só no fim deixou a voz tremer. Se ele vos apanhar, vai ser pior. Agora ainda dá. A fuga fez-se em silêncio, com passos medidos, como se o próprio ar pudesse denunciar cada movimento. Leonor saiu levando Matilde ao colo para evitar que a menina tropeçasse ou falasse alto. O coração batia-lhe tão forte que quase lhe doía na garganta. A certa altura olhou para trás e viu Tomás parado junto ao portão, sem acenar, sem chorar, apenas firme, como se já pertencesse a outro lugar onde ela ainda não podia entrar. O carro de Miguel esperava junto ao caminho, mas nem isso trouxe alívio imediato. Leonor sabia que, se Arthur aparecesse e a encontrasse ali com o antigo amigo, nada o faria escutar uma explicação. Tomás já lhe tinha contado, em murmúrios entrecortados, que Joana, a segunda mulher do pai, sofrera um atropelamento suspeito pouco depois de ter fugido. Ninguém provara nada, mas na memória do rapaz tinham ficado frases ditas por Arthur em noites de arrogância e vinho, frases sobre mulheres que deviam ser mantidas na mão e sobre ninguém sair ileso do seu desprezo. Não era preciso um tribunal para Leonor entender o perigo. Bastava-lhe o corpo. Miguel abriu a porta do carro sem fazer perguntas inúteis. Estava mais alto, mais largo de ombros, com o cabelo ainda claro e o mesmo olhar limpo de rapaz decente, embora agora endurecido pela vida. Disse apenas que tinha pedido o carro emprestado para não deixar rasto fácil e que primeiro iam pôr as duas a salvo. Leonor mal conseguiu agradecer. Passou a viagem inteira a olhar pela janela, à espera de ver faróis atrás deles, enquanto Matilde acabava por adormecer com a cabeça no seu colo. Só quando chegaram à casa da tia de Miguel e a porta se fechou, é que a tensão cedeu espaço ao choro. Não foi um choro bonito nem organizado. Foi um desabar longo, atrasado, quase silencioso, como se todos os anos de medo finalmente tivessem encontrado saída pelos olhos. Miguel não lhe tocou, limitou-se a pôr um copo de água na mesa e a dizer que dali em diante cada passo seria dado com cuidado. Recomeçar numa cidade foi muito menos poético do que certas pessoas imaginam quando falam de nova vida. Leonor não encontrou paz de um dia para o outro. Encontrou quartos alugados, trabalhos cansativos, filas, desconfiança, contas que venciam depressa,
e um medo que ainda lhe entrava em casa sem bater. Durante muito tempo dormiu mal, acordando ao menor ruído, seta de que Arthur a descobrira. Matilde teve febres, chorou por Tomás, perguntou muitas vezes pelo irmão, e Leonor precisava de inventar respostas que não traíssem a dor. Miguel aparecia com frequência, às vezes com sacos de mantimentos, outras vezes com um brinquedo barato para a menina, ou um casaco que sobrara de alguém. Ele fazia de conta que era tudo casual, mas era evidente o cuidado com que tentava aliviar sem humilhar. Leonor aceitava ajuda prática, recusava quase sempre o dinheiro. Não era orgulho simples, era trauma. Tinha vivido demasiado tempo com um homem que transformava qualquer gesto em dívida cobrada mais tarde com crueldade. Miguel percebeu isso antes de ela o explicar. Nunca lhe disse que devia confiar. Ganhou essa confiança devagar. Mudou-se para a cidade, arranjou trabalho melhor, deixou a construção bruta onde andava a recibo instável e começou a organizar por conta própria pequenas obras e reparações. Trabalhava muito, falava pouco sobre si e estava sempre presente nos detalhes importantes. Um cano que rebentava, uma consulta marcada, uma renda em atraso, uma prateleira por montar para os livros da miúda. Leonor reparava em tudo, mas a parte ferida dela continuava a desconfiar da ternura. Às vezes olhava para Miguel e pensava que talvez lhe estivesse a roubar tempo, juventude e oportunidade de uma vida mais leve. Noutras vezes apetecia-lhe pousar a cabeça no ombro dele e aceitar que nem todo homem que se aproxima traz escuro dentro das mãos. O problema é que pessoas magoadas demoram a acreditar naquilo que mais desejam. Foi ela quem, sem querer, deixou a verdade escapar primeiro. Numa tarde cansada, depois de Miguel ter levado Matilde ao parque e regressado com a menina a rir e um saco de pão fresco debaixo do braço, Leonor disse-lhe que se algum dia voltasse a imaginar uma vida ao lado de alguém, seria ao lado dele. Falou quase como quem pede desculpa por sentir. Miguel ficou imóvel por um segundo e respondeu que não a ajudava à espera de recompensa, mas que a amava desde muito antes de ela notar. Leonor tentou proteger-se com a lógica. Disse que ele era mais novo, que um dia podia querer alguém sem passado tão pesado, sem medos tão fundos. Miguel abanou a cabeça e respondeu que idade pouca diferença fazia quando uma pessoa sabia exatamente com quem queria envelhecer. Não insistiu em casamento, não dramatizou, não a pressionou. Convidou apenas para um café, depois para um passeio, depois para um jantar simples em que Matilde ficou com a vizinha. E assim, sem discurso grandioso, começou uma relação feita mais de constância do que de promessas. Miguel floresceu com isso. Havia homens que se expandem quando mandam. Ele expandia-se quando podia cuidar sem invadir. Trocou a casa grande que tinha construído na aldeia com as próprias mãos por um apartamento menor e bem localizado, mais perto do trabalho, mais perto de Leonor e Matilde, mais perto da vida que queria construir. Organizou a sua pequena empresa, vestiu-se com mais apuro, passou a falar do futuro com um entusiasmo discreto que enternecia Leonor. Ela, por sua vez, continuava a avançar com prudência. Gostava dele, talvez já o amasse, mas a palavra casamento fazia-lhe o corpo enrijecer antes mesmo de a mente reagir. Miguel via isso e não a forçava. Sabia que certas mulheres não precisam de ouvir juras, precisam de viver meses suficientes sem medo para acreditar que o medo não manda sempre. Os anos passaram e Matilde aproximava-se dos 8. Foi então que chegou a notícia da morte de Arthur. Morrera depois de uma briga num café de estrada, num episódio confuso que ninguém da cidade de Leonor quis detalhar muito. Quando soube, ela sentiu duas coisas ao mesmo tempo, e ambas a envergonharam por breves minutos. Um alívio tão profundo que quase parecia culpa, e uma tristeza seca, não pelo homem em si, mas por tudo que ele destruíra antes de desaparecer. Leonor não celebrou, também não chorou. Limitou-se a sentar-se na cama, encarar as mãos e perceber que pela primeira vez em muitos anos, a liberdade já não dependia de portas trancadas, de rotas de fuga ou da hipótese de ser encontrada. Depois veio-lhe outro pensamento, mais urgente do que todos os anteriores: Tomás. Se Arthur já não representava ameaça, então o rapaz precisava de saber. E ela precisava de o encontrar, nem que fosse para lhe dizer, com atraso, que nunca o abandonara por escolha.
Foi com esse peso e essa esperança misturados que, numa tarde banal, Leonor levou Matilde ao parque e comprou 2 hambúrgueres para as duas. Não era a refeição de todos os dias, mas havia momentos em que pequenos excessos sabem a paz reconquistada. Enquanto a menina corria entre os bancos, desmanchando pão em migalhas para os pássaros e dando uma dentada distraída no seu almoço, Leonor reparou num jovem alto, parado a alguma distância, com uma máscara cirúrgica a cobrir metade do rosto. O rapaz observava-as com uma intensidade estranha, não ameaçadora, mas quase dolorosa. Leonor pensou primeiro que ele podia ter fome. Depois pensou que talvez estivesse apenas perdido. E como quem sobreviveu à dureza sem se tornar dura, começou a imaginar uma forma delicada de lhe oferecer comida sem o ferir no orgulho. Antes que encontrasse as palavras certas, Matilde correu de repente para ela com a convicção luminosa das crianças e anunciou, sem a menor hesitação, que aquele era o irmão dela. Leonor ralhou de leve, envergonhada, dizendo que a menina não devia inventar histórias sobre desconhecidos. Tentou sorrir para o jovem e pediu desculpa, explicando que a filha tinha uma imaginação sem travões. Mas Matilde já não ouvia. Aproximava-se do rapaz como se obedecesse a uma certeza antiga, e havia na forma como ele tremia uma coisa que Leonor reconheceu antes mesmo de entender. O jovem baixou-se, ergueu a menina nos braços e girou com ela devagar, como quem segura de novo uma parte da casa que julgava perdida para sempre. Matilde ria-se e repetia que sempre soubera que era ele. Quando o rapaz falou, a voz foi suficiente. Não havia máscara capaz de esconder certos regressos. Leonor ficou imóvel por um segundo demasiado longo. O rosto de Tomás tinha mudado, claro. Já não era o menino magro e calado da aldeia. Havia ali um quase homem, mais alto do que ela, com os ombros ainda a prender a largura do próprio corpo. Mas os olhos eram os mesmos. A forma cuidadosa de segurar Matilde também. E então a menina, sem perceber que estava a explicar ao mundo o que só uma criança nota, apontou para a mão esquerda dele e disse que o tinha reconhecido por causa do dedo mindinho que lhe faltava desde o acidente a cortar lenha. Leonor sentiu o passado inteiro cair-lhe em cima, a culpa por não o ter levado, a humilhação dos anos fechados, o medo de que ele a odiasse por ter fugido sem ele. Aproximou-se devagar, como se um gesto brusco pudesse desfazer a cena. Quando finalmente o abraçou, já não havia frases prontas. Havia apenas lágrimas antigas a chegarem tarde. Tomás foi o primeiro a desfazer o nó. Disse que nunca julgara. Disse que, se naquela noite Leonor não tivesse saído com Matilde, talvez nenhuma das duas estivesse ali. Contou que passara por uma instituição de acolhimento, que aprendera a sobreviver com o mínimo, que recusara várias tentativas de integração porque tinha medo de ser adotado para longe e perder qualquer hipótese de reencontrá-las. Admitiu até, com um sorriso triste, que fizera algumas asneiras propositadas para parecer mais difícil do que realmente era. Tinha herdado do pai a capacidade de representar, mas usara-a ao contrário, não para ferir, e sim para resistir. Leonor ouviu tudo com o coração apertado. Explicou-lhe que tentara saber dele, que insistira com Miguel, que nunca deixara de o considerar filho no que realmente importa, mesmo sem papéis, sem casa própria e sem direito reconhecido. Tomás respondeu com uma maturidade que partia e curava ao mesmo tempo. Eu sabia. Houve coisas que uma pessoa sente sem precisar de prova. Foi então que Miguel apareceu, quase como se a história tivesse decidido conceder àquela tarde um último gesto de reparação. Trazia as mãos ocupadas com sacos e uma expressão de quem percebeu à distância o que estava a acontecer. Cumprimentou Tomás sem surpresa excessiva, e Leonor percebeu logo, pelo modo como os dois se olharam, que havia ali mais história do que ela conhecia. Miguel acabou por admitir que o visitava há muito tempo. Tinha-lhe prometido discrição enquanto Arthur fosse uma ameaça real. Fora ajudando como podia, acompanhando relatórios, levando roupa, marcando presença suficiente para o rapaz não se sentir sozinho, mas sem o aproximar de Leonor e Matilde antes da hora segura. Tomás, por sua vez, confirmava tudo com o silêncio emocionado de quem finalmente podia largar o segredo. Leonor alternava entre a vontade de agradecer e a vontade de repreender os dois por a terem deixado tanto tempo na ignorância. Mas no fundo, sabia que cada decisão daquelas nascera do mesmo lugar: protegê-la. Miguel, que sempre preferirá gestos a discursos, escolheu justamente aquele momento para falar sem rodeios.
Disse que já não fazia sentido adiar uma vida que todos pareciam desejar em silêncio. Contou que tinha comprado um apartamento espaçoso, demasiado grande para um homem que vivia sozinho e passava o dia a trabalhar, e perguntou com humor se Leonor achava mesmo que alguém escolhe 4 quartos por capricho. Matilde bateu palmas antes de qualquer resposta. Tomás baixou os olhos para esconder as lágrimas. E Leonor, pela primeira vez em muitos anos, riu-se sem vigiar a porta, sem medir o tom, sem esperar castigo depois. Havia medo nela ainda? Havia. Certas marcas não desaparecem por decreto, mas já não governavam tudo. E quando olhou para Miguel e viu naquele rosto apenas cansaço bom, lealdade testada e um futuro que não exigia que ela se anulasse para existir, percebeu que a vida nem sempre devolve o que tirou, mas às vezes oferece outra forma de casa. Naquele fim de tarde, sentados os 4 no banco do parque, com os hambúrgueres já frios e os pássaros a disputarem migalhas junto aos sapatos, Leonor teve a sensação rara de que o passado continuava real, sem continuar dono dela. Arthur não podia mais alcançá-los. O medo deixara de ser uma ordem e passara a ser apenas memória. Tomás já não era o menino em alerta permanente. Matilde continuava luminosa. Miguel permanecia ao lado, firme, sem a menor vontade de se fazer herói. E talvez seja isso que muita gente demora a aprender. Nem toda a salvação chega como um milagre. Às vezes chega como um conjunto de pessoas que escolhem não desistir umas das outras, mesmo depois de anos partidos. Às vezes a liberdade não entra pela porta num instante grandioso. Vai se instalando devagar, quando alguém deixa de chamar destino ao que era só desespero, quando encontra coragem para sair, e quando finalmente acredita que paz não é privilégio de outros, é direito também seu. Se esta história vos tocou de alguma forma, contem nos comentários se reconheceram nela algo vosso ou de alguém próximo. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e não percam o próximo vídeo que vai aparecer nas sugestões finais, porque às vezes uma história chama por outra, e uma verdade simples pode chegar-nos justamente quando mais precisamos dela.